irmãos, a lição de número 3. E hoje éramos para estar na 4, mas logo a gente já consegue adiantar. Como foi dito, o tema hoje, nós vamos trabalhar sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. Quantos aqui já sentiram ciúmes? Quem nunca, né? O ciúme, ele é uma emoção nata do ser humano, não é verdade? Ele está em nós nascemos e ele tem um lado bom. O ciúme, ele desperta um estado de alerta em nós e esse estado de alerta nos faz sair em defesa, sair em cuidado, sair em zelo. É por causa dele que a gente protege aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence. Então, o ciúme, a medida correta que Deus colocou em nós, ele é bom, ele não é ruim. Mas ele passa a ser ruim quando ele fica doentio, desequilibrado, patológico. Aí ele passa a ser ruim. E quando fica nesse estado de patológico, de doente, é prejudicial, e é aqui em Tiago, capítulo de número 3, na leitura, no texto áureo que nós encontramos, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, quando ele entra nesse estado, embora aqui esteja falando da inveja, e alguns dizem que até a inveja, ela começa pelo ciúme, né? Que tem a origem no ciúme e aí passa para a próxima fase, que é a inveja. Mas existe uma diferença entre ciúmes e inveja. A inveja, ela é vontade de ter, né? De ter, de possuir. E alguns ainda vão um pouco mais profundo e dizem que a satisfação do invejoso não é nem ele adquirir o que o outro tem, mas a satisfação do invejoso é que o outro também não tenha. Então, é um sentimento muito ruim. Então, diremos assim, esse sapato aqui do Josué, se eu tenho inveja desse sapato, a minha satisfação não está se eu tenho um igual a dele, que é da Rafarilo. Então, não tô satisfeita em ter um Rafarilo para mim. Não, eu vou estar satisfeita se o dele rasgar e se ele perder o dele. Entende? Então, a inveja é algo muito ruim. A satisfação do invejoso é que o outro não tenha, né? Certo. E o ciúme? Então, se a inveja é o ter, né? Alguns dizem que é o ter, o possuir, e a sua satisfação é que o outro também não tenha, que fique no mesmo nível ou mais baixo. O ciúme, ele é medo de perder. Então, se um é ter, o outro é medo de perder, medo de não ter. Então, é aquele medo de perder o marido, medo de perder o filho, medo de perder o lugar, medo de perder a posição. E aí cria-se pensamentos fantasiosos na mente, né? Tanto o ciumento, aqui vamos falar mais do ciumento, ou do ciúme, mas a inveja também cria sentimentos ou pensamentos que não são verdadeiros, são pensamentos irreais, fantasiosos, que de fato não existe. E a pessoa acaba dando crédito para aquilo e deixando com que aquilo cresça. Mas, como todos nós já sentimos ciúmes, né? Como é colocado aqui, alguém aqui já sentiu ciúmes? Todos nós, porque somos seres humanos, né? Mas então nós temos que ter a medida certa é boa, né? Então, para que temos o ciúme? Ele é uma emoção que aciona, desperta em nós, como eu já disse, o senso de proteção, o senso de cuidado. Do contrário, se não tivéssemos, nós não nos importaríamos com ninguém, não cuidaríamos de nada e nem de ninguém. Então, nessa medida, é boa. Doentio, patológico, é ruim, produz muitos males, produz muitas coisas, muitas consequências ruins, que é o que nós vamos trabalhar nessa lição. A introdução que temos é a história dos filhos de Jacó. Não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo de ciúme. Seus irmãos
foi alvo de ciúmes dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. Jacó delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vemos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então, o propósito hoje dessa lição não é contar toda a história de José, mas o propósito dessa lição hoje é contar desse ciúme que pairava, que permeou a família de Jacó, aonde José estava inserido. Quem era José? José era o 11º filho de Jacó e o primeiro filho que ele teve com Raquel. Quem é Raquel? A esposa que Jacó mais amava. Quando nasce, então, José, o primeiro filho de Raquel, porque Bila já havia lhe dado 10 filhos, ela e suas concubinas. Quando nasce, então, o primeiro filho de Raquel, que é a esposa que Jacó mais ama, logo ele transfere esse amor também para José. E ele passa a amar mais a José do que aos outros irmãos. Esse amor excessivo que José demonstrou que Jacó demonstrou para José, fez com que todos os outros irmãos voltassem os olhos para José e começassem a sentir ciúme dele. Então nós temos aqui um erro, nós estamos hoje tratando de família. E o propósito de Elianai, ao escrever, ao comentar essa lição, é nos levar a esse olhar dentro dos nossos lares, como pai, como mãe, o nosso cuidado para com os nossos filhos. Então, os filhos, eles vão nascendo, e claro que cada um tem sua personalidade, cada um vai desenvolver caráter distinto, vão ter a sua forma de agir distinto, mas o pai e a mãe não pode demonstrar mais amor por um do que por outro. Isso vai trazer transtorno, isso vai trazer problema. Isso vai trazer uma família disfuncional, um relacionamento disfuncional. Então, embora Jacó amasse Raquel, ele não poderia ter feito a distinção que fez. É isso que Elianai Cabral traz para nós. Nós vemos que Jacó, ele presenteia José com uma roupa diferenciada. Dentro daquele contexto, as roupas que eles vestiam eram roupas distintas, de acordo com a posição, de acordo com o cargo que cada um tinha. Então, esses filhos de Jacó, que cuidava de ovelha, que pastoreava ovelha, que estava no campo, eles tinham uma túnica distinta, e a túnica que eles usavam eram túnicas que vinham até o seu joelho, de manga curta. Agora, quando Jacó passa para José uma túnica diferente, o texto mostra para nós túnica de várias cores. Essa túnica, no texto original, traz para nós túnica de extremidade, ou seja, é uma túnica que vai até o tornozelo, não até o joelho. É uma túnica de manga longa, não de manga curta. Quem usava a túnica dessa forma, desse modelo, era a realeza. Eram príncipes que usavam, eram pessoas da família real, da família do rei, que usava essa túnica. Então, quando Jacó entrega para José uma túnica de realeza, de príncipe, e em contrapartida ele deixa os seus outros filhos usando túnica de camponês, de pastor de ovelha, ele está fazendo uma distinção muito grande. Sem contar que José não era o primogênito. José era o 11º. Então, o que nós entendemos hoje com uma visão dentro da família, não estamos falando da promessa que José teve, não estamos falando dos planos de Deus na vida de José, nós estamos entrando dentro dessa visão apenas, certo? Ciúmes dentro do lar, causado muitas vezes pelo patriarca, pelo pai, pela mãe, quando começa a dar presentes maiores para um, carinho maior para um, atenção maior para um, zelo maior para um, e deixa o outro de lado, independente que esse seja mais novo.
Independente, porque José é mais novo, os outros são mais velhos, tá? E daí? Independente que um é mais novo, que o outro é mais velho, é filho do mesmo jeito. Tem que ter o mesmo carinho, do mesmo jeito. Então é assim, se não dá para oferecer para um, então a gente não oferece para ninguém. Tudo bem? Se não dá para dar um presente caro para todos, então a gente dá um presente de valor menos, mais baixo para todos. Mas todos precisam receber a mesma atenção, o mesmo carinho. E foi o que não aconteceu aqui. Foi José, ele foi sim protegido pelo pai, cuidado pelo pai, embora Jacó sabia que talvez Deus tinha ali, com certeza, ele sabia que Deus tinha algo diferenciado na vida de José, mas independente disso, como pai, segundo a colocação de Leonardo Cabral, como pai, ele errou nisso. Jacó, como pai, deixou a desejar nessa área. Ele favoreceu a um em detrimento dos outros, e nisso ele errou. Quando José então tem o sonho, você nota que no sonho de José, os irmãos deles estavam tão envenenados por causa do ciúme, despertado por causa do pai, que dava mais atenção para um do que para o outro, que quando José conta o sonho dele, embora na simplicidade, assim cremos, acreditamos, embora na simplicidade ele conta o sonho, os irmãos não conseguem enxergar aquele sonho como sendo uma promessa, uma profecia que estava para se cumprir mais à frente. Os irmãos estavam tão envenenados que eles olham a interpretação do sonho pelo óculos da inveja, pela lupa da inveja, e eles não conseguem ver os detalhes do sonho. Por exemplo, quando José fala que o feixe dele também ficou em pé, José não estava dizendo necessariamente, José estava dizendo para os seus irmãos que o feixe dele ainda estava deitado, e os dos irmãos já estavam numa posição em pé, mas que chegaria um dia que o dele também ficaria em pé. E quando o dele ficasse em pé, ou seja, vai chegar um dia que eu vou ser colocado aonde eu vou cumprir o meu propósito, é o meu feixe que vai se levantar. E quando isso acontecer, o de vocês vai prestar reverência para aquilo que Deus tem para mim. As estrelas, por exemplo, ele vê todas as estrelas. Ele vê todas as estrelas que se encurvam diante dele, mas nós entendemos que a estrela tem o seu brilho próprio. Então ele não está desmerecendo, ele está contando, entendendo e dando sim ênfase, porque o sonho que Deus dá a José, já que é um sonho que veio de Deus, o sonho que Deus dá a José não desmerece ninguém. Ele só revela para José o que Deus tinha para José. Mas Deus, ele mostra o brilho de cada um dos outros irmãos. Só que como eles estavam envenenados pelo ciúme, eles não conseguem enxergar dessa forma. Eles conseguem enxergar como José está nos afrontando. José está pisando em nós. José está querendo ser maior do que nós. José está aí agora com esse sonho, está dizendo que nós vai ter que se humilhar perante ele. Você vê que o ciumento, quando ele está nesse estado patológico, doentio, ele usa muito essas palavras, querendo me humilhar, querendo ser maior do que eu, querendo se achar, querendo se aparecer. Ele tem muito isso. Ele não consegue ver por esse lado, pelo lado bom, reconhecer, né? E da onde vem isso? É uma raiz, onde é a raiz desse ciúme? Todos entram numa mesma conclusão, que ele vem de pessoas que têm baixa autoestima. Então a pessoa, ela não sabe a sua identidade, ela não sabe quem ela não sabe o que Deus tem para a vida dela. Falando em um ambiente cristão, são aquelas pessoas que ainda não se acharam, que ainda estão perdidos. Então, elas são inseguras, elas não têm seus propósitos definidos, elas não têm a sua chamada definida, elas não têm o seu lugar definido. Então, por elas terem essa baixa autoestima, elas começam, então, a ter ciúme daquilo que o outro tem. Então, o primeiro lugar para
trabalhar o ciúme é fortalecer a autoestima, é fortalecer o seu lugar no mundo, é saber o que é que Deus tem para você, falando aqui nesse nível de ambiente cristão. Então eu não preciso ter ciúme do que é seu, eu preciso fortalecer o que é meu. Eu não, sim, sim, quando na verdade não é mandar, né? Eles não entendiam o sonho. Quando na verdade era só um tempo, né, aonde ele estaria realmente uma postura que foi onde Deus o colocou como governador e os povos daquela época tinha que reverenciá-lo, até mesmo seu pai, pelo cargo que José estava, mas não em questão de família, né? Porque como família José sabia que ele tinha que respeitar o seu pai, mas quando tem essa lupa, né? Esse óculos, né, da inveja, que a pessoa começa a olhar, desculpa, do ciúme ou da inveja, ou qualquer outro sentimento negativo, que a pessoa olha por essa lupa, ela interpreta tudo errado. Ela vê tudo errado, ela entende tudo errado, ela entende segundo a sua crença. E isso é prejudicial. Tudo bem? Por isso que a gente sempre volta ali no Salmo de número 139, quando o salmista fala: sonda-me o Senhor, porque o nosso coração é enganoso. E se nós estamos inflamados por ciúme, se nós estamos inflamados por inveja, por sentimentos facciosos, a nossa sondagem ela vai ser errada. A nossa forma de ver vai ser errada. Então nós precisamos que Deus nos sonde e que Deus mostre para nós a verdade, segundo os olhos de Deus, não segundo os nossos olhos. A falha no tratamento dos filhos. A preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os filhos. Gênesis 37, verso 3. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem a diferença de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui, na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos, as consequências graves dessa prática dentro da família. Então, nós já entendemos isso, que foi essa predileção, foi esse partidarismo, foi essa seleção que Jacó fez, escolhendo um para amar mais, um para cuidar mais, um para ser mais seu, para ter o seu zelo maior, que fez com que todas as intrigas acontecessem dentro daquele lar. Então, faltou-lhe sabedoria. Como lidar, então, com um lar onde tem mais de um filho? Como lidar, então, com um lar onde você sabe que são chamados distintos, são personalidades distintas? Quando você passa para todos, você precisa passar para todos eles o que cada um deles tem de melhor. Tá certo que às vezes a gente parece que identifica que um é mais habilidoso em uma área do que o outro. Só que todo mundo é bom em alguma coisa. E é aí aonde entra o pai e a mãe. Não é porque um tem mais habilidade em contas, em exatas, que o outro às vezes gosta de desenhar quadro, gosta de poesia, e às vezes o pai fala: não, esse aqui tem mais habilidade com as exatas, com a matemática, ele vai ser um economista, ele vai ser um físico, ele vai ser alguém que vai se formar. E daí o outro às vezes gosta da pintura e fala: mas a pintura é algo insignificante, a poesia é algo insignificante. Nós temos muito isso. Claro que estou comparando apenas, mas aonde o pai erra nisso,
o pai precisa demonstrar a habilidade de todos e mostrar que cada um, com o seu talento, tem a sua importância. Às vezes um não aprende igual o outro, mas isso não significa que o outro tem falta de inteligência, porque todos aprendem, às vezes de maneira diferente, ou na verdade sim, todos aprendem de maneira diferente, porque nós não somos iguais. Não existe nenhum ser humano igual ao outro. Então é isso que o pai deve olhar. É isso que a mãe deve olhar quando olha para os seus filhos. É descobrir como que o outro aprende. É descobrir qual é o talento do outro. E colocar ênfase no talento de cada um e fazer com que eles se respeitem. Com que eles cresçam, né? Cresça e se respeita de forma distinta. Porque realmente eles não são iguais. E José, ele erra nisso, né? E a gente sabe que esse erro dele veio já por causa do amor que ele tinha, como eu já disse para os irmãos, pela Raquel. Então, o amor que ele tinha pela Raquel era diferenciado, e ele transfere isso para José. Aí nós temos a falta de Raquel. Raquel morre no parto de Benjamim, então ele acaba amando muito mais José do que todos os outros irmãos. O ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhe dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram-no. Então, é daqui que vem a raiz da fúria dos irmãos. Então, nota que depois, como disse Leonardo Cabral, nós estamos enfatizando apenas nessa parte da história, e não no contexto todo da história de José, certo? Então, dentro dessa parte da história, quem foi que perdeu com tudo isso também? O próprio Jacó. Porque quando os irmãos tentam matar José, eles tentam matar José por causa do ciúme que o próprio pai despertou. E depois Jacó teve que sofrer a dor da falta. Entende? Ele colheu a dor da falta. Entende? E os seus irmãos ali, os seus irmãos inflamados, né? Os seus irmãos inflamados, eles tentam dar um fim em José. Porque é isso que o ciúme doentio, ele faz com uma pessoa. Ele quer que aquela pessoa desapareça. Ele quer, aquela pessoa, ela está numa situação de ameaça. Lembra que eu falei que o ciúme normal de todo ser humano que está colocado em nós, ele desperta esse mecanismo de defesa, defender aquilo que é meu? Então José aqui, ele é uma ameaça para os irmãos, uma ameaça que precisa ser neutralizada, entende? Precisa ser neutralizada, porque o que os irmãos estão defendendo, o que os irmãos querem, o que os irmãos estão com medo de perder, estão vendo que estão perdendo o lugar deles de filho, porque Jacó está transferindo todo esse amor para um só, e os outros 10 querem o lugar deles, que eles estão vendo José como uma ameaça. José está tomando o que é nosso. José está tomando o nosso carinho, o nosso amor, o nosso lugar. José está usurpando tudo, tomando tudo. Então José passa a ser uma ameaça. Se José é uma ameaça, então o que a gente tem que fazer? O ciúme que faz isso, tá? O que a gente tem que fazer? Destruí-lo, acabar com ele. Ele precisa sumir, acabando com ele. E ele sumindo, o problema foi resolvido, nós vamos ter o nosso lugar de filho. Só que isso é verdade? Não, porque eles tiveram um pai agora amargurado. Agora o pai entrou numa tristeza profunda, e agora eles não tinham mais o sorriso do pai. Entende? Então, assim, é prejudicial. E aí, voltando para isso aqui, tentando trazer um pouquinho para os nossos dias, é isso que o ciúme vai fazer.
Estamos trabalhando ciúmes dentro do lar. É isso que o ciúme vai fazer. Em vez da gente ter por perto, a gente vai afastar. A gente, em vez de ter do nosso lado, a gente vai colocar as pessoas mais longe de nós. E o ciúme, ele sempre vai trazer problemas, conforme colocado aqui por Elianar Cabral. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, quando contado para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e desrespeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar que o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Então, o ciúme fez isso. O ciúme fez com que eles interpretasse não como uma profecia, não como uma palavra profética, mas o ciúme fez com que eles interpretassem como se José estivesse agindo com arrogância, como se José estivesse sendo presunçoso, orgulhoso diante deles. Tudo isso porque eles olhavam com o óculos da inveja, a lupa da inveja. Tudo bem? Certo? Só que isso não justifica, tá bom? O que Elianar Cabral traz para nós não é a justificação do ciúme dos irmãos. Tudo bem? Não justifica. Não justifica. Então, a gente não pode sentar e falar assim, então eu estou sentindo ciúme no meu coração, porque o fulano despertou esse ciúme, e está tudo bem. Não, o ciúme é prejudicial para mim. Se eu estou sentindo ciúme, ele é prejudicial para mim. O que Elianar Cabral está tentando aqui, dentro desse contexto, dentro dessa visão dele, é trazer para nós o entendimento que nós, como os pais, não podemos despertar isso nos filhos, dentro dessa visão. E claro que depois ele vai colocar isso em todos os âmbitos, dentro da família, no relacionamento conjugal, porque, por exemplo, a esposa tem ciúmes, tá? O marido tem ciúmes. E aí a pergunta que tem que ser feita é por que está tendo ciúmes? Tem que ter um consenso, tem que ter o diálogo, tem que conversar. Tá, a minha esposa está tendo ciúmes por quê? Por que a minha esposa é tão ciumenta? Não estou eu despertando isso nela? É isso aqui. A gente precisa olhar para todos os lados. Será que o marido não está despertando esse ciúme? Existe motivo para isso? Né? Estou dando motivo para isso? Por exemplo, o meu celular, por exemplo, vamos fazer assim um parafrase. O celular tem senha, tudo bem, mas o meu esposo não pode saber a minha senha. Tudo bem, eu acabei de dar uma abertura enorme para que ele sinta ciúme. Tudo bem? Então, eu tomo banho, eu entro no banheiro e eu levo o celular comigo. Eu coloco o celular na bolsa. Aí alguém me liga, eu saio para atender longe do meu esposo. Certo? E aí, quando ele tem ciúmes de mim, eu falo que ele está louco. Então, tá. Eu tenho que perguntar isso. Minha esposa está com ciúme, meu marido está com ciúme, certo? Existe um motivo? Eu estou dando liberdade para isso? Por exemplo, eu trato todos os irmãos bem. E o meu esposo eu trato bem rispa, bem áspera. Então, chega um irmão, eu falo, meu querido, senta, vou fazer um cafezinho para você. Fica para o almoço, meu querido. Aí, meu esposo pede um café, eu falo, vai fazer você. Eu sou sua empregada. Ué, não estou eu dando abertura para que ele sinta ciúme? Então, a gente precisa fazer essa pergunta. Tá, o marido está tendo ciúmes de mim.
Existe um motivo para isso? Minha esposa está tendo ciúme de mim. Existe um motivo para isso? Ah, mas os meus pensamentos são blindados. Tudo bem, mas você está se comportando de uma forma adequada? Não é? Então a gente precisa olhar para tudo isso. Tem aquela, por exemplo, nossa, mas aquele irmão, eu estou citando a mim, né? Nossa, mas aquele irmão é uma benção. Aquele irmão prega. Aquele irmão é top. Nossa, aquele irmão é demais. Aí eu elogio demais o outro irmão e o meu. Aí em casa eu fico, nossa, sangue de Jesus tem poder. Você, Deus me livre. Eu não te suporto, não te aguento. Você faz isso, você faz aquilo. Aí o outro eu coloco lá em cima. O outro eu digo que é demais. E o meu marido eu coloco lá embaixo. Eu estou dando motivo? Estou dando abertura para que ele sinta ciúme de mim? Com certeza. Então, é isso que a gente precisa perguntar. Então, dentro dessa colocação de Eleanor Cabral, ele pega esse texto em específico para a gente analisar isso. Não estamos justificando o ciúme dos irmãos, mas nós estamos olhando que teve um motivo para isso. Um motivo para que esse ciúme fosse desenvolvido. Então, está tendo ciúme dentro dos nossos lares, porque nós somos cristãos, mas somos seres humanos. Então, está tendo ciúmes ali. A pergunta que nós temos que fazer é, por que está tendo ciúme? Se eu estou sendo alvo do ciúme, eu preciso perguntar, por que o meu marido está tendo ciúmes de mim? Por que meus filhos estão tendo ciúmes de mim? Será que não estou eu dando mais atenção para os outros filhos, entretenimento do meu? Por que o meu tem um ciúme excessivo? Será que não estou dando muito para o outro e nada para os meus? Eu preciso fazer essa pergunta, entende? Para antes de julgar, antes de apontar e falar, nossa, minha esposa é ciumenta, meu marido é ciumento, meus filhos é ciumento. Entende? A gente precisa primeiro fazer essa pergunta. Ir para a raiz, para a origem. Por que está tendo ciúme? Aí agora, um outro lado é, por que eu estou tendo ciúmes? Então a gente primeiro perguntou, por que está tendo ciúmes de mim, no caso? Estou dando motivo para isso? E agora a outra pergunta a ser feita é, por que eu estou tendo ciúmes? O meu ciúmes tem uma origem? Existe um motivo específico? Por que eu estou tendo ciúmes? Aí é onde eu falei para os irmãos que ele está muito envolvido com a baixa autoestima. Será que não estou eu criando coisas na minha cabeça? Será que tinha eu motivo mesmo para ter aquele ciúme? Entende? A gente precisa fazer essas perguntas para a gente tentar descobrir qual é a raiz desses ciúmes. No caso aqui, a raiz desse ciúme partiu mesmo de Jacó, o amor excessivo que ele deu mais para um do que para o outro. Agora nós vamos para o tópico 2, é isso, irmãos? Certo. E aqui, fechando então esse tópico, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Todas as vezes que nós estamos tomados pelo ciúme, pela inveja, isso vai ter problema. Nós não vamos conseguir decifrar os desígnios de Deus. Então, isso em todos os âmbitos, em qualquer lugar. Tudo bem? Não vou conseguir desvendar os desígnios de Deus para minha casa, para os meus filhos, para o meu marido, vocês para suas esposas. Não vamos conseguir interpretar os desígnios de Deus para o nosso irmão em Cristo, para os nossos companheiros de ministério, porque aonde tem ciúme vai ter esse sentimento. Eu preciso neutralizá-lo, eu preciso pará-lo, eu preciso dar um jeito que ele suma, entende? Então, esse é o sentimento danoso que vem após o ciúme, é fazer com que ele desapareça, é fazer com que ele suma. E aí, por situações de ciúmes mesmo, algumas pessoas acabam perseguindo o outro, acaba defamando o outro, acaba inventando coisas em relação ao outro, tudo isso por causa do ciúme. Então, o ciúme, ele abre porta, conforme colocado o texto aqui, ele vai abrir porta para perturbação, para briga, para confusão, para discórdia. Entende? Então, ele vai abrir porta para tudo isso.
O tópico de número 2 fala-nos assim: o ciúme como causa de conflito. A túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores feitas de fios de linho grosso. A túnica colorida de José, colocada em posição de destaque em relação aos seus outros filhos, isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu triste consequência na família de Jacó. O subtópico 2, ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo e com uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente têm no ciúme o nascedouro. Como o sábio Salomão declarou, o ciúme desperta o furor, conforme Provérbios capítulo 6, verso 34. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. O ciúme é uma obra da carne. Tudo bem? Então, nós já entendemos da onde que veio, então, o ciúme dos irmãos, certo? Da preferência que Jacó dispensou para José. Isso sendo despertado nos irmãos, os irmãos ficaram adoecidos. Já que agora eles estão adoecidos, então eles precisam dar um fim em José. E é isso que o ciúme sempre vai despertar, como já disse aqui, para os irmãos. O ciúme é uma emoção egoísta. O ciúme é uma infecção que se espalha pelo corpo e produz o quê? Coisas ruins. Como eu disse, alguns entendidos no assunto vai dizer que a inveja, o rancor e o ódio, eles nascem no ciúme. Primeiro vem o ciúme, depois do ciúme, a inveja, depois do ciúme, o ódio, depois do ciúme, o rancor. Tudo parte ali, tudo tem o ciúme como ponto de partida para que outras emoções ruins também seja despertada. Então, precisamos tomar cuidado com isso. É uma obra da carne. Provérbios capítulo 6, verso 34. O ciúme desperta o furor. Olha o que diz o texto em Gênesis, na leitura bíblica em classe. O Gênesis, capítulo 37, verso 4. Na leitura bíblica em classe diz assim: vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Então, foi isso que aconteceu. Eles tiveram ciúmes, logo, depois do ciúme, desencadeou a confusão. Nós falamos pacificamente, paz. Se não tem paz, tem confusão, tem raiva, tem ira, tem discórdia. Então, eles já olhavam para José e já despertava o sentimento de fúria, de raiva, de ódio. A partir desse momento, já não conseguia mais suportá-lo, já não conseguia mais ter paz com ele. Isso aqui são sinais que nós vamos analisando o nosso próprio interior. Quando eu olho para alguém, aquele alguém não me desce. Não suporta fulano. Tá, mas eu não suporto por quê? Tem que fazer essa pergunta, por que eu não suporto? Por que não me desce? O problema está nele ou está em mim? Não é? Eu não, Deus, eu que não tenho ciúme de ninguém, é porque o ciumento nunca reconhece que tem. Eu lá tenho ciúme de ninguém, é porque não me desce mesmo. Tá mordido. Tá mordidinho. É sim, não é? É. E como que a gente começa a ser liberto? A primeira coisa, aceitação. Para ter cura no nosso emocional, para sermos livres da obra da carne, né?
A primeira coisa é a aceitação. Aquilo que eu não aceito me escraviza. Quando eu não aceito o que tenho, aquilo me escraviza. E detalhe é, se você tenta sufocar a emoção, e você tenta lutar contra a emoção, ela fica cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Então, para você vencer, você precisa aceitar que tem. Você só vai vencer o dia que você reconhecer, eu morro de inveja, de ciúme, daquele sapato. Como é que é? Rafarilho. Eu queria um rafarilho para mim. Uhum. O dia que você reconhecer isso, é incrível. É incrível que o dia que você reconhece, o sentimento ele vai perdendo força. Você não pode brigar contra ele, você tem que reconhecer. Você fala, não, isso eu tenho sim, eu queria e eu não tenho, mas eu acho tão bonito, tão lindo. Aí você jogou luz para isso, o sentimento ele já vai adormecendo. Depois que você joga luz para isso, você tem que você tem que colocar razão nesse sentimento, razão nessa emoção. Você tem que começar a conversar com você mesmo e fortalecer a sua autoestima, fortalecer, não é porque eu não tenho um rafarilho, mas eu tenho um outro aqui, está entendendo? Você tem que ir fortalecendo isso, eu não sou menos porque ele tem, eu não tenho. Você tem que ir achando o seu lugar no mundo, fortalecendo a sua autoestima, buscando o teu papel no mundo, buscando o teu ideal, se achando, como é que fala? Achando a sua identidade. E é só assim que a gente consegue vencer. De outra forma, a gente não consegue vencer essa obra da carne. Então, no caso aqui, os irmãos de José, eles foram para o lado errado, vamos matar José. Mas o caso deles, eles tinham que se fortalecer eles mesmos. Se fortalecer dentro deles mesmos, achar o lugar deles. E isso, às vezes, a gente não encontra mesmo das pessoas, ou a maioria das vezes, nós não vamos encontrar esse fortalecimento daquele que está do nosso lado. Nós temos que encontrar isso dentro de nós mesmos, e nós que somos cristãos, encontramos isso em Deus. Então, o ciúme, ele se torna um agente de conflito. Do ciúme vem o rancor, vem a inveja, vem o ódio. E aí, por certo, vem então o desejo de fazer com que aquela pessoa desapareça. E hoje, como diz os sábios e entendidos, eles dizem assim, que hoje a gente não mata na fogueira da Inquisição, a gente mata na fogueira da língua, da difamação. Então, se eu não consigo fazer com que a Simone desapareça, então, no mínimo, eu vou manchá-la. Eu vou tocar nela, eu vou caluniá-la, eu vou inventar alguma coisa ao respeito dela. Eu vou criar uma imagem dela deturpada, distorcida, para que as pessoas não atraiam os olhos para ela. E assim eu vou conseguir, na minha mente, eu vou conseguir matá-la. Nesse sentido, matar o nome dela, sujar o nome dela. E assim as pessoas não vão sentir mais, não vão ter mais o olhar para ela. Entende? Então, assim, tudo isso é inconsciente, mas o cérebro trabalha dessa forma. Vocês entendem isso? Porque o ciúme quer que o outro desapareça. Se eu não posso fazer você desaparecer, eu vou começar então, ó o que o ciúme faz. Então, já que eu não posso ter um rafarilho, eu vou dizer assim, gente, é horrível aquilo ali. Rafarilho. É o nome, rafarilho. Não, mas aí eu vou defamar isso, você entendeu? Eu vou falar rafarilho. Que rafarilho? Que horrível. Que feio. Você entendeu? Olha aquilo ali, cheio de bolinha em cima, aquele monte de furinho. Ridículo, ultrapassado. Você entendeu? Eu vou começar, então, defamar. Entende isso? Então, quando você vê alguém defamando muito o outro, desconfia. Desconfia. Quando você vê alguém defamando muito o outro, desdenhando do outro, desconfia. Tem um ciúminho ali. Você entendeu? Então, a gente precisa ficar
alerta nesse sentido, conosco mesmo, claro, e para saber lidar com a sociedade, com as pessoas. Mas é isso que essa emoção faz. Eu tenho ciúme, eu vou então querer que o outro desapareça, eu vou querer que o outro suma. Como eu não posso dar um fim nele, eu não posso pegar esse sapato e queimar, eu vou começar então a falar mal, para que as pessoas também não queiram ficar perto, não queiram, entendeu? É assim que ele age. A extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problema para a vida conjugal, amizade sincera, relacionamento profissional, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Ou seja, é muito fina, né? Muito fininha essa linha entre o ciúme controlado e o ciúme descontrolado. Então, entre esse ciúme que é nato dos seres humanos, porque todos têm, e eles foi colocado em nós, já falei, como um sinal de proteção, de cuidado, né? Por isso que temos os ciúmes, porque senão nós não cuidaríamos e não nos importaríamos com ninguém. Mas somos nós que devemos olhar para nós mesmos e vermos até que ponto esse ciúme está dentro de nós. Qual é o grau desse ciúme? Ele está na margem correta ou ele está ultrapassando os limites? E como que eu vou saber que ele está ultrapassando os limites? Por causa de todas essas características que eu já falei para vocês. Tudo bem? Quando ele começa a fugir do controle. Aí começa a ter desconfiança, insegurança. Quando a pessoa agora tem aquele sentimento de posse, né? É meu lugar, é meu, vão tomar o que é meu, vão querer o que é meu. Né? Quando começa a ir para esse nível, aí já precisa ter um olhar distinto. Os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares? Eu li tudo, irmãos, eu pulei. Não? Tá certo? O males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da expansão do ministério terreno do Salvador. Vamos ler esse versículo? Vamos ler Marcos capítulo 15, verso 10. Então, o ciúme, por ser um sentimento nato no ser humano, ele não está presente apenas no ambiente familiar. Mas a pessoa que tem ciúme, normalmente, ela vai levar isso para todos os ambientes da vida dela. Aí já começa ali, né, dentro do lar, tem ciúme do pai, da mãe. Quando é doentio é assim, a pessoa tem ciúme do pai, da mãe, da amizade, do marido, depois dos filhos, depois do cargo, do emprego, ela passa a ter ciúme de tudo. Aí quando vem para dentro da igreja, ela traz também isso, porque a nato dela está dentro dela, e ela começa a ter ciúme também das pessoas dos companheiros de ministério. Ela vai levando isso, porque é algo que está dentro dela, onde ela chega vai ser manifestado. Tudo bem? Entendem isso? Aí nós temos aqui que no ministério de Cristo não foi distinto. No ministério de Cristo, a classe sacerdotal, a casta sacerdotal, ela tinham e perseguiam Jesus. E qual era o maior motivo dos sacerdotes judeus ali perseguirem a Cristo? Ciúme. Os judeus depois começaram a perseguir os apóstolos. E qual era o maior motivo? Ciúme. Eles tinham ciúmes. Por quê? Porque Jesus atraía a multidão. Jesus atraía o povo. Jesus atraía. Então, eles sentiam ciúme, porque Jesus alcançava o que eles não alcançavam. E qual era o ciúme deles? Ele vai tomar o nosso lugar. Qual era o ciúme dele? Ele vai dominar tudo aqui.
vai tomar o nosso lugar. Porque o ciúme tem a ver lembra? A inveja tem a ver com querer o que é do outro, né? Querer o que é do outro. E o ciúme, ele tem a ver aquilo que é meu, tomar o que é meu, vão tomar o que é meu. Entende? Vão tomar o que me pertence. E aí a pessoa cria isso da cabeça, porque ninguém toma o que é seu. Ninguém toma o que é meu, né? Se é meu, nós estamos falando do ambiente cristão. Se é meu, se Deus me deu, se me pertence, ninguém toma. Entende? É aqui onde nós vamos fortalecendo a razão para neutralizar esse sentimento. Então, todas as emoções, irmãos, todas, qualquer emoção, ela só é combatida quando nós fortalecemos a razão. Para combater emoções que estão doentias, que são prejudiciais, a gente só combate elas com razão. A gente precisa colocar razão nessa emoção. Então, a gente precisa fortalecer isso. Ninguém toma o que é meu. Estamos agora falando, Lienay Cabral levou agora para um contexto ministerial. Estamos falando para esse contexto ministerial. Ninguém toma o que é meu. Se quem me deu foi Deus, se quem me colocou foi Deus, ninguém toma aquilo que é meu. A gente fortalece. Daí, quando a gente fortalece esse pensamento, a tendência, então, do ciúme é ser sufocado, ser neutralizado. Marcos capítulo de número 15, o verso de número 10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais do sacerdote o tinham entregado. Então entregaram apenas por inveja, por ciúme, ciumaram Cristo, tiveram ciúme e ciumaram do ministério de Cristo, porque Cristo atraía as multidão e eles então o entregaram. O ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente entre os santos de Deus o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes se calunia, difama, ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, conforme Gálatas, capítulo 5, verso 25. Então, esse aqui, os irmãos que são alunos da Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Dominical nos fortalece, o conhecimento nos fortalece. Por que erramos? Por que erramos? Erramos por não ter conhecimento. Eu não sei se vocês já ouviram aqueles relatos, aquela história que fala assim, que existe um segredo da prosperidade dos judeus. Já ouviram falar sobre isso, né? Que existe um segredo, até tem cursos que vai mostrar, desvendar qual é o segredo da prosperidade dos judeus. E eu li um artigo de um judeu, e ele dizia assim que, na verdade, não é um segredo. Na verdade, é o que é óbvio. É o que é óbvio e é o que nós temos na nossa mão. Um dos pilares dessa prosperidade dos judeus é o conhecimento. Eles entendem que o conhecimento nos faz errar menos. Então, eles buscam conhecimento. Então, o pilar dessa prosperidade seria conhecimento. Eles estudam, eles prezam pelo conhecimento. É como se o conhecimento para eles torna-se como um Deus mesmo. Eles prezam, eles buscam. Eles se formam em alguma área, mas eles não rejeitam nenhum conhecimento. Eles estão sempre lendo, sempre estudando, e eles ensinam os seus filhos a isso, a lerem, a estudarem, desde pequenininho. Estudem, estudem, estudem. Então, eles se formam em uma área específica, mas eles leem sobre tudo, estudam sobre tudo. Eles estão sempre lendo, de 2 livros por mês. Eles estão lendo, 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 lendo. Porque eles entendem que o conhecimento faz errar menos e o conhecimento te coloca à frente. O conhecimento sempre vai colocar a pessoa à frente, em níveis maiores. Então, eles estudam. Há um outro pilar, se você ficou curioso, o outro pilar para a prosperidade deles
além do conhecimento, é o trabalho. Eles entendem que o preguiçoso é melhor que não coma. Então, eles buscam conhecimento e eles trabalham. Então, a oração deles não é para que caia do céu. Senhor, envia para mim. Não, a oração deles é: me dê conhecimento e abre-me portas. Me dê conhecimento e abre-me portas. Depois, a administração. Eles têm uma forma de administrar, eles sempre poupam alguma coisa. Então, eles não são consumista. Eles não são consumista. Então, a mente deles é assim: se eles vão comprar esse celular, então eles perguntam 2 vezes: eu preciso mesmo desse celular? Eles perguntam de novo: eu preciso mesmo desse celular? E só para ter certeza, depois de já ter perguntado 2 vezes, eles perguntam pela terceira: estou mesmo necessitando desse celular? Porque eles não são consumistas, entendeu? Então, ou seja, o artigo desses judeus mostrou, não é que existe uma mágica, é que simplesmente é algo que é lógico. Você está entendendo? Então, eles não são consumistas, eles poupam, todos eles têm uma poupança, eles poupam, então no momento de crise eles sabem aonde recorrer, eles não são vaidosos, apegados e consumistas dentro desse contexto mundano, entende? E eles gostam do conhecimento e do trabalho. Esse é o segredo. Entendendo? Por isso que hoje eles são os mais inteligentes, né, em relação a toda a tecnologia. E uma coisa que eles fazem também é a dúvida. Então, se alguém fala assim, isso aqui está terminado e acabado, aí eles perguntam, será que está acabado mesmo? Será que ainda não tem mais alguma coisa para descobrir? E quando alguém fala, isso aqui não tem jeito, aí eles perguntam, será que não tem jeito mesmo? Será que não dá para melhorar isso aqui? Está entendendo? E tudo isso através do conhecimento. Então, seria esse os pilares básicos dessa prosperidade. Aí agora olha para o nosso contexto. Olha para nós. Gostamos de estudo? Gostamos de ler? Nós brasileiros. Não gostamos de ler, não gostamos de estudar. Somos consumistas? E gostamos de trabalhar. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa. E aí você vai começando a conhecer a mente, né? Então ela chegou uma vida complicada. E a gente foi ver um trabalho para ela, arrumar um trabalho para ela. E ela não deu certo no trabalho. E eu falei, não deu certo? Ela falou, não deu. Ela falou, mas também quem gosta de trabalhar? Falei, menina, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu falei, meu Deus, mas infelizmente, alguns de nós, né? Alguns de nós muitas vezes não gostamos, né? Então a gente perde aquele tempo sentado, relaxando, com as pernas para cima. E infelizmente depois a gente fica só observando, né? Quem está crescendo, quem está desenvolvendo, quem está, né, chegando em níveis maiores, com certeza tem um sacrifício ali por detrás. Ele está dormindo menos horas, ele está estudando mais, está conhecendo mais, está trabalhando mais. E às vezes está nós lá, né? A gente rejeita tudo isso, a gente senta lá naquela varanda e fica 1 hora, 2 horas, 3 horas. E, gente, eu não sei como consegue ficar 1, 2, 3, 4 horas, às vezes, tomando tereré, né? Conversando, vendo um filme, consegue ficar vendo 3, 4 horas de filme. Hã? E então, com certeza, e gosta, e daí isso, né, filme, né, essas coisas vão acionar uma parte do cérebro que é mesmo o consumismo. Né? Então, eu vejo, logo eu quero. Então, aí eu vou querer comprar, eu vou querer adquirir, né? E aí eu não vou conseguir ter uma prosperidade. Então, é um segredo, como eles dizem, é algo que é óbvio.
verdade. Não aguenta. Não aguenta. Sim. Sim. E daí são as fases da vida, né? Não, mas aí são as fases, né, gente? São as fases, não é? Não, realmente chega uma fase que não dá mais, né? Chega uma fase que não vai mais, né? Então, assim, né, os irmãos não me interpretem mal, às vezes eu me coloquei mal, né, as minhas palavras, mas chega uma fase que a gente não consegue mais, né? É a fase do usufruir, né? Chega uma fase que é a hora de eu usufruir de tudo aquilo que eu fiz. Mas isso não significa que o conhecimento para, né? Então, eu não consigo pegar a enxada, mas eu consigo buscar conhecimento. Como eu disse, o conhecimento nos coloca à frente. Aí, disse isso por quê? Disse isso por causa que nós estávamos aqui dentro desse contexto aqui, e nós estávamos falando desse ciúme, né, dos sacerdotes, e em relação a Cristo, no ministério, em relação a Cristo, e eu estava dizendo para os irmãos que nós erramos por falta de conhecimento. Aí foi onde eu puxei essa prosperidade dos judeus, só para trazer informação para os irmãos e para os irmãos serem prósperos, com base nisso. Mas o conhecimento, ele nos faz errar menos. Era isso que eu queria dizer para vocês. O conhecimento nos faz errar menos. O conhecimento nos ajuda. Então, nós estamos tendo conhecimento sobre essa situação, conhecendo sobre os ciúmes, conhecendo sobre esse sentimento, sobre essa emoção que está em nós, e logo, se eu conheço, eu consigo lidar com isso melhor. Então, conhecendo e sabendo que o ciúme é algo danoso, é algo prejudicial, é algo que colocado aqui por Elianai Cabral, ele coloca assim: a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Está lá no subtópico 3 do tópico 1. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Então, entendendo isso, eu entendo que o ciúme pode atrapalhar os desígnios de Deus, atrapalhar os planos de Deus, na minha vida e na vida das pessoas que estão em minha volta. Tá? Então, sabendo disso, que a inveja é prejudicial, que a inveja e o ciúme vai desencadear situações que vai anular os desígnios de Deus para a minha vida e para o outro por não entender, então eu preciso me livrar dele. Então, eu estou tendo conhecimento. Conhecimento é libertador. Conhecimento é a chave. Conhecimento é a porta. Que porta? Para mim errar menos e para mim acertar mais. Então, o ciúme entre os santos, sobre isso que falamos, e esse ciúme entre os santos, ele precisa ser vencido. Precisa ser vencido e que o Espírito Santo guarde os nossos corações, para que não sejamos cobiçosos de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, conforme Gálatas, capítulo 5, verso 25. Vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O que pensamos, o que está em nosso coração determina as nossas ações. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmada, é importante procurar a ajuda pastoral, que com base na palavra o aconselhará com sabedoria. E finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, conforme 1 Coríntios capítulo 3, verso 4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Tudo bem? Vamos ler Filipenses capítulo 4, verso 8. E vamos ler Provérbios capítulo 4, verso 23. O Filipenses diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as saídas da vida. Lembra que eu disse para os irmãos que só existe uma forma de vencer essas emoções negativas? Lembra? Como? Colocando razão. Quando nós falamos de razão, nós falamos de pensamento. Mudança de pensamento. Não existe outra forma, tudo bem? Só mudando de pensamento, só jogando razão, só conversando conosco mesmo. Então, veio o ciúme, eu vou jogar razão nisso. Primeiro, por que eu estou com ciúme? Lembra? O programa que a gente vai fazer, toda aquela gestão, por que eu estou com ciúmes? Está tendo motivo mesmo? É coisa da minha cabeça? O que está acontecendo? Eu sei quem eu sou? Será que eu não estou com a minha autoestima baixa? Será que eu não achei o meu lugar no mundo? Por que eu estou com ciúme? Qual o motivo de eu estar com ciúme? Eu vou fazer toda essa gestão. E eu vou jogar outros pensamentos. E aqui o texto sagrado nos mostra qual o pensamento que nós devemos ter. Nós devemos pensar em tudo que é puro, em tudo que é honesto, em tudo que vem lá do alto, em tudo que é proveniente de Deus, em tudo que é virtuoso. São os pensamentos que nós temos que ter. Então, para vencer emoções negativas, de qual o ciúme faz parte, eu tenho que jogar pensamentos em cima dela, com razão e pensamentos sadios, mudança de mente. É assim que nós vamos vencer essas emoções negativas. Conclusão, o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitamos contendas e ciúmes. O único modo de deter o poder destruidor do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. Esse desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Nota que Elianar Cabral ele escreve assim: desenvolver o fruto do Espírito. Desenvolver. O fruto do Espírito não é dom do Espírito. Qual que é o dom do Espírito? É o dom espiritual, o dom de falar línguas, o dom de visão, o dom de profecia, né? Esse dom, o dom da cura, entre os outros dons. Esse dom é proveniente de Deus pela fé. Paulo diz que cada um deve buscar os melhores dons e ele vai receber mediante a sua fé, porque é um presente, esse dom é um presente. Deus, ele dá para a pessoa, para o irmão em Cristo que está buscando, que tem fé para receber. O fruto do Espírito não é dom. Então, o fruto do Espírito não adianta você orar. Coloca para mim, por favor, filho, Gálatas capítulo 5, 22. Não adianta você orar pedindo, porque não vai vir na oração. Então, aqui nós temos, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí você vai pedir, Senhor, me dê paz. Senhor, me dê benignidade. Senhor, me dê bondade, me dê fé, me dê mansidão, me dê temperança. Eu me lembro de alguém que ele conta que orava, Senhor, me dê sabedoria. Apesar que a sabedoria, né, você pode pedir a Deus, mas dentro disso é a forma como ela contou o testemunho, que ela pedia para Deus sabedoria, e quero sabedoria, e quero sabedoria, e passou anos orando e jejuando e fazendo campanha que queria sabedoria. Quando foi um dia ela desistiu e falou assim, Deus não quer me dar sabedoria, Deus não quer me dar sabedoria. Aí ela ouviu a voz do Espírito Santo dizendo assim, fecha a boca. Como é que é, Deus? Sim, você quer sabedoria? Então fecha a boca. Então, ela pedia para Deus sabedoria, mas falava demais. E o que o texto sagrado diz? Que até o tolo, quando fica quieto, ele é o quê? Entendeu? Então, existe um comprometimento nosso. Você está entendendo? E esse comprometimento é, eu quero mansidão. Ai, Deus não me dá mansidão. Porque eu oro, e Deus não me dá mansidão. Você vai ficar orando o tempo todo. Por quê? Porque é desenvolvido. O fruto do Espírito não é dom. Entendeu? O dom é um presente, eu recebo por fé. O fruto não. O fruto é desenvolvido. Se é desenvolvido, é praticado. Eu preciso
praticar, é exercício. Entendendo? Eu exercito ele. Exemplo, Jesus ele vai dizer assim, orem e eu darei mansidão e humildade para vocês? Não, o que ele fala? Aprendei de mim que sou manso, que sou humilde. Aprendizado, todo aprendizado ele é desenvolvido. E o nosso cérebro ele foi programado para isso. Você aprendeu a ler, você aprendeu a escrever, você aprendeu a fazer cálculo, básico que seja, mas você consegue fazer 2 mais 2. O que foi isso? Aprendizado, certo? Então, nós, no começo que nós estamos sendo alfabetizados, no começo que nós estamos ali juntando o B e o A, formando o Bá, né? Aquele momento que nós estamos ali, para nós é difícil. Só que depois a gente chega a um nível que a gente às vezes consegue ler até de trás para frente. De tão, não é? De tão sabidos que ficamos na leitura. Ao andar de bicicleta, mas eu não aprendi a ler, pastora. Tá, mas você aprendeu a andar de bicicleta? Eu não aprendi, gente, eu não sei andar de bicicleta. Vocês acreditam? Não sei andar de bicicleta. Não sei. Meu sonho, diz meus filhos que ainda vai me ensinar. Um dia vai dar certo. Mas eu não sei andar de bicicleta, mas aqui os irmãos todos sabem, né? Sabem. Então, diz que aprendeu a andar uma vez, não esquece nunca mais, não é assim que falam? Pois é, isso aí. Você aprendeu a andar de bicicleta. Entendeu? A senhora sabe andar, irmã Silene, de bicicleta? Aí, atropelava. Saía. Você viu? Que chique. Uhum. É tudo atrapalhado também. Aquela é boa, né? Pronto. Vocês viram? Então, o nosso cérebro também, assim, claro que para começar, todo aprendizado, quando você vai começar, ele é dificultoso. Você tem que insistir, não é assim? Todo aprendizado, você tem que insistir, você tem que, aí não dá certo, você tropeça, você cai, aí você erra ali na hora da alfabetização, você erra as palavras, você erra as letras, mas você vai exercitando até que você chega no fim. Então, o fruto do Espírito é do mesmo jeito. Você vai tentar a mansidão, você vai tentar a benignidade, você vai exercitar isso, você vai exercitar. E aí, conforme você vai exercitando, você vai ficando bom. Então, de um primeiro momento, você vai ter dificuldade. No segundo momento, você vai ter dificuldade. Mas você não pode parar de exercitar. Porque é aqui onde a gente erra. Então, aqui a igreja foi... E eu fico de verdade muito, muito entristecida. Por saber que os nossos alunos são um número menor. E por saber que as pessoas não se interessam por esse conhecimento e ensinam errado, aqui do nosso ministério mesmo, ensinam errado, falam errado, vê demônio, vê espírito maligno aonde não existe, entende? Porque nós fornecemos ensino. Aí depois fica aí expulsando um demônio, entendeu? Expulsando um demônio, o demônio da raiva, por exemplo. Senhor, repreende aquele demônio da raiva. Que demônio da raiva, gente? Onde está esse demônio da raiva? Hã? Senhor, repreende. Esses dias eu vi alguém orando, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Daqui do nosso ministério, orando e repreendendo o demônio, o espírito da gripe. Não, é forte isso, não é? Existe isso? Nós que estamos aqui aprendendo, existe isso? O espírito da gripe, o demônio da gripe? Gente, pelo amor de Deus. Está entendendo? Então, assim, nós crescemos de forma disfuncional por causa disso. Entendeu? Depois sai falando coisas que não existem. Então, vem aqui, esse fruto do Espírito, nós temos que orar. Senhor, me dê amor, me dê paz, me dê carinho. Sim, aprendemos a orar dessa forma. Porém,
é desenvolvido, desenvolvido. Eu preciso desenvolver. Eu tenho que ter habilidade, eu tenho que treinar a mansidão, a paz, eu tenho que treinar a temperança, eu preciso treinar. E é por isso que Jesus diz: aprendei de mim. Então Jesus está falando: olhem para mim e aprendam comigo. Me imita. Veja meu comportamento, veja como eu entro e saio no meio dos fariseus, daqueles que querem tirar minha vida. Olhem para mim, olhou para mim, me imita, aprendam com o meu comportamento. Então é aprendizado, ele não fala, ora e eu vou dar humildade, ora e eu vou dar mansidão. Não, aprendam. E a aprendizagem é desenvolvimento. Tem hora que eu estou no nível menor, mas eu passo de um nível menor para um nível maior, por causa mais alto, maior, por causa da técnica, por causa que eu vou usando e desenvolvendo essa habilidade. Tudo bem? Conclusão, o ardor emocional. Eu já li conclusão? Revisando o conteúdo. O que lemos em Gênesis capítulo 37, verso 3? Isso.